Eu não vou falar especificamente do politicamente correto, porque eu acredito que você já está até exaurido de ouvir isso, né? Ainda mais a galera mais roots aí, que viveu a sua infância nos anos 80, 90, 70 talvez, que teve uma outra criação, uma outra dimensão do que nós temos hoje. Você já sabe que o politicamente correto é uma invenção relativamente nova e que tem se propagado aí de forma a as pessoas não aceitarem, né, as dificuldades da vida e se abraçarem ali num politicamente correto, numa bolha, né, onde se você refutar, se você for contra, se você tiver uma atitude que não agrade a esse nicho de pessoas, você está fora do politicamente correto. É. O fato de nós não podermos discordar é algo muito ruim, né? Nós não vemos unanimidade nem entre os apóstolos, né? Se você pegar aí os evangelhos e as cartas, você vai ver que em momentos ou outros, um apóstolo pensa de uma forma, outro apóstolo pensa de outro, né? Um apóstolo tem um nicho a qual ele prefere pregar, outro tem outro nicho, e no final esses caras vão sendo quebrantados, esses caras vão sendo ali moldados, né, pelo próprio exercício do evangelho. E nós vemos que eles discordam. Agora, qual que é o ponto? Qual que é a pedra angular da fé? Não é Cristo? Não, então, qual que é o fator soteriológico fundamental para a vida cristã? Crer que Cristo é o Filho de Deus e que através dele o Senhor tira o pecado do mundo. E crer que sem Jesus não há salvação. Então, isso é algo que nós temos que, obviamente, se nós nos declaramos cristãos, nós temos que concordar, nós temos que estar firmados nessa verdade. Agora, todo e qualquer outro assunto paralelo a esse, que não seja no mesmo grau de importância, vamos dizer assim, nós podemos sim, por que não discordar? É verdade. Por exemplo, você pode pensar que o ato da ceia é um ritual que você tem que fazer todo mês. Eu posso discordar de você. Frutos do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo, tem manifestações de fervor, de oração, de retórica. Eu posso discordar de você, achar que esse fruto é mais voltado à caridade, mais voltado às obras sociais, mais voltado ali à obra familiar, mais voltado à temperança, autocontrole, à análise crítica sobre a vida, enfim, nós podemos ter essas discordâncias. Você pode pensar, por exemplo, que a congregação é fator fundamental para a vida cristã. Eu posso discordar de você e mesmo assim nós continuarmos irmãos, né? Afinal de contas, como eu disse, a pedra angular da nossa fé continua sendo Cristo. O ponto fundamental soteriológico, aquilo que realmente finda a nossa caminhada cristã, é o próprio Cristo. Então, nós divergimos em pequenos detalhes, mas isso não quer dizer que eu tenha que ser o seu inimigo, nem vice-versa. Você viu que o presidenciável, né, Jair Bolsonaro, sofreu um atentado contra a sua vida, né? Ele foi esfaqueado numa situação onde ele estava ali entre o povo, você conhece a notícia, sabe muito bem o que aconteceu. Mas o cidadão que supostamente o esfaqueou, né? Eu falo supostamente porque aqui no Brasil o cara é suspeito, né? Tem a imagem dele fazendo crime, mas aqui no Brasil ele não é criminoso, ele é suspeito. Então o cara que supostamente, ou o suspeito de ter cometido esse atentado aí contra a vida do Jair Bolsonaro, ele, se você não sabe, ele foi em algum tempo atrás pastor. Já vem ele dizer que pastor é isso, é aquilo. Não, eu não vou falar mal da liderança, até porque eu creio sim. Diante de Deus, eu falo para isso para vocês, eu creio sim que existem pessoas capacitadas por Deus e capacitadas pela palavra que fazem trabalhos fiéis àquilo que Cristo quer para nós, fiéis àquilo que o próprio Deus designou para nós. Eu creio que existem pessoas sinceras, que realmente fazem bons trabalhos. Mas vamos lá, o Adélio Bispo, que é o cara que deu a facada no Jair Bolsonaro, como eu disse, ele é suspeito, segundo a justiça brasileira. Esse cidadão, ele foi pastor. E é interessante de ver que eu vou deixar aqui o link embaixo na descrição não, vou deixar no primeiro comentário o link de um vídeo que eu assisti do Carpano, que é muito legal, que ele detalha muito melhor a respeito disso, falando sobre o Adélio, né? É interessante ver que ele sempre teve uma personalidade extremista, ele sempre teve uma personalidade de não aceitar divergências do seu pensamento. Tanto é que ele foi coligado a um partido político que é extremista, né? E você veja que interessante, como é que o cara passa de pastor, ou de obreiro, ou de evangelista, ou o que quer que ele tenha sido, como é que ele passa dessa situação
para um assassino, ou pelo menos um aspirante a assassino, né? Porque o Bolsonaro, graças a Deus, pelo menos até a data desse vídeo, não morreu, está se recuperando inclusive. Como é que esse cara sai de um cristão, de uma autoridade eclesiástica cristã, e passa a ser um aspirante de assassino? O extremo. Não é? A partir do momento que ele olha para alguém e vê que aquela pessoa não concorda com ele, ou ele não concorda com a pessoa, ele sentiu ali, de acordo com notícias espalhadas por aí, como um toque de Deus de que ele deveria tomar uma atitude extrema. E eu quero fazer um paralelo com essa situação do Adélio. Recentemente eu fiz um vídeo que está no blog do canal de tal maneira, onde eu falo da história do Simão o Mágico, né? Você deve conhecer a história que está ali em Atos, do Simão, que era um cara que fazia prodígios e artes mágicas em uma determinada cidade, e ali ele ganha muita fama, né? E ele é visto até como a obra de Deus, ele é visto como alguém realmente notório. As pessoas que não tinham conhecimento genuíno sobre Deus achavam que ele, o Simão o Mágico, era alguém importante ou era alguém enviado de Deus por ter essa capacidade ali. Agora eu não sei se ele era um grande ilusionista ou se realmente ele tinha algum ziriguidum sobrenatural da mandinga, né? Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. O fato é que em determinado momento um apóstolo chega até essa cidade e começa a pregar a palavra de Deus, você deve conhecer a história, e o Simão ouve essa mensagem e se convence sobre a realidade de Cristo. E ele vai lá e se converte a ponto de descer as águas, né, no ritual batismal, né? Ele se batiza, a própria palavra diz que ele é batizado ali nas águas. Agora, pouco tempo depois, ele vê uma situação onde os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas, oravam pelas pessoas, e o Deus ali, por misericórdia, batizava essas pessoas com o Espírito Santo, né? E ele via ali obras de maravilha através dessas orações dos apóstolos. E veja que ele já tinha sido batizado, Simão já havia sido batizado, ele já havia, entre aspas, confessado a sua fé publicamente, e lá vem ele e chega aos apóstolos e fala: viu, quanto vocês querem para passar esse dom para mim? Ou seja, ele continua dentro do seu coração com aquele pensamento da velha carne, aquele pensamento do velho homem, melhor dizendo. Então, ele continua no outro extremo. Ele declara, entre aspas, a sua fé, mas o seu coração continua perverso, o seu coração continua vaidoso, o seu coração continua humano. Ah, Tiagão, quando a gente converte, o coração não é mais humano, agora é um coração de dragão. Não, cara, no sentido figurado. Quando você se converte, seu coração muda completamente. Por quê? Porque mudam as suas prioridades, né? Você não tem mais aquele amor ao dinheiro, por exemplo. Você pode ter uma necessidade do dinheiro, mas você não tem mais o amor. Você não tem mais aquelas paixões desenfreadas, né? A prostituição, a mentira, a lascívia, enfim, essas coisas você não tem mais nutrido isso, porque a sua fé mudou a sua maneira de pensar e de sentir. Agora, o Simão, ele continuava ali tentando tirar o melhor dos dois polos, quando na verdade ele continuava a ser extremamente vaidoso, extremamente contido naquilo que ele acreditava ser o melhor. E essa geração tem um quê de Simão, um quê de dizer que é uma coisa quando no fundo é outra, e quando é confrontado não aceita, né? Não sei se você lembra também da história do jovem rico, né? Senhor, eu já fiz tudo o que tinha que fazer, eu sou um cara bacana, eu tenho respeitado os mandamentos, o que me falta aí para herdar o reino de Deus, ou para ser uma pessoa notória na fé? E o Senhor vira para esse jovem rico e fala: rapaz, você está observando tudo? Legal. Faz o seguinte, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres, e poucas ideias. Mas é uma crença, em primeiro lugar, fantasiosa de uma direita delirante. O que o jovem rico faz? Ele fica magoadinho e vai embora, porque não era isso que ele queria. Ele queria viver o melhor dos dois polos, né? E não dá para viver o melhor dos dois polos. Então veja, a dificuldade de ser confrontado é uma coisa bem antiga, não é de hoje não. Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até esse ponto. Foi um pouquinho longo, mas eu precisava passar essas ideias aí para você. Se você concorda, ótimo. Se você não concorda, que Deus te abençoe da mesma forma. Tamo junto, nós somos irmãos em Cristo. Isso não muda em absolutamente nada. E eu peço que você deixe aí os seus comentários, se for a sua vontade. Não deixe de conhecer aí o blog, o canal, né? Os links estão aqui embaixo no primeiro comentário. E também os nossos demais vídeos. Um grande abraço, valeu, é nóis. Apertei o bagulho, não parou, mano. O bagulho é rude isso aqui, hein, mano. Ai, que burro, dá 0 pra ele.